Queridos irmãos, queridas irmãs, agora dando sequência no vídeo 571, o qual ainda nos encontramos na questão 448. Então, dando sequência, a dupla vista é faculdade permanente. Então, nós já esclarecemos no outro vídeo anterior essa questão. Para a maioria de seus habitantes, Para a maioria de seus habitantes. Então, você observa que mesmo nestes mundos onde nesses mundos em que são menos materiais do que o nosso, mesmo assim, para a maioria deles, Olha só aqui, para a maioria de seus habitantes, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes. O que quer dizer a maioria? A maioria não é total, Por isso que eu acrescento o termo relativo e complexo também nestes mundos. Porque quando eles falam assim, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes. Maioria. Quer dizer, maioria não é total, Então vamos pensar assim. Vamos pensar assim. Banalidade. Vamos pensar numa banalidade aqui da Terra. Você faz um almoço e convida 50 pessoas para almoçar na sua casa. Só que o frango que você preparou não deu para todo mundo. Olha só, que histórias eu tenho que inventar. Só que isso é tudo psicologia. Olha que histórias que eu tenho que inventar para poder chegar a essa denominação aqui. O frango que você preparou não deu para todo mundo. Mas ninguém alegou nada. Ficou todo mundo satisfeito. Mas deu para quantos? Não, deu para 38. 38 comeram frango. 12 não comeram frango. Aí, uma amiga ali daqui, Ou melhor, tua filha ou teu filho chega e fala assim, mamãe, e aí o frango deu para todo mundo, Deu para alimentar todo mundo comeu frango? Aí você diz assim, a maioria comeu frango, a maioria. Então você entendeu, Que a maioria é 38. Mas que ficou 12 sem comer frango. Agora, se eles tivessem aqui dito assim, todos, É uma faculdade, Que todos possuem, é um atributo de todos, aí é diferente. Mas nós vemos aqui que não é um atributo que todos, mesmo lá neste mundo que eles estão tratando aqui, nesses mundos menos materiais, nos mundos menos materiais que o nosso, a maioria, eles detêm essas faculdades.
que não deixa de ser um atributo, uma conquista daquele espírito devido à evolução dele, devido ao esforço, devido ao trabalho, empenho. Aí você entende onde é que entra o complexo e o relativo, uma vez que nós entendemos. Aí a pessoa pega e fala assim, mas meu Deus do céu, o que é essa danada, essa dupla vista? Né? Onde nós entendemos que a dupla vista, ou segunda vista, né, é uma faculdade anímica. Parece que eu tô com piolho. Você vê como que eu não esquento a cabeça, né? Falando essas coisas aqui. No meio de um assunto assim tão sério, eu falando de piolho. Então, é uma faculdade anímica, ou seja, opera sem a interferência dos espíritos. E também é uma faculdade de emancipação da alma. Olha só o que significa a dupla vista. Ou seja, é o resultado da libertação da alma, sem que o corpo seja adormecido. Sem que o corpo seja adormecido. Aí você fala assim, mas Luiz, você conseguiria repetir isso para nós? Mas é lógico, gente, isso é fácil, é a mesma coisa de tirar chupeta da boca de criança. Só que, como eu já disse, né, depois você aguenta. Então, a dupla vista, ou segunda vista, né, é uma faculdade anímica, né? Ou seja, opera sem a interferência dos espíritos e também uma faculdade de emancipação da alma. Ou seja, é o resultado da libertação da alma sem que o corpo seja adormecido. É fácil ou não é? É uma questão assim de memória fotogênica. Então nós precisamos, de alguma forma, entender o significado, porque senão a pessoa fica ali meio que perdido, né? Então olha só para você ver. A dupla vista é faculdade permanente, né? Lá, permanente. Para a maioria de seus habitantes, quer dizer, não é 100% que detém essa faculdade. Cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também a razão porque esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Tá aí a resposta. A evolução. Quanto mais evoluído, menos empecilho, menos obstáculos eles enxergam. Eles podem deparar com tudo quanto é obstáculo, mas eles não os vê como nós os vemos. O conceito de obstáculo para nós é uma coisa, para eles o conceito é outro. Agora, nós não podemos, não é com isso que estamos desfazendo, não estamos desfazendo, não. O esmiuçamento é para esclarecer certas dúvidas, certas questões que permanecem na mente das pessoas, assim, de alguma forma, assim, errônea ou incompreendidas. A pessoa não compreendeu, não entendeu, mas
permanece ali naquelas condições, né? Agora nós vamos para a questão 449. Kardec pergunta assim: a segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? Ei, Kardec, hein? Olha só, a segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. Se nós fizermos uma análise, os bons espíritos, eles já responderam essa questão 449 na 448 e na 447. Só que Kardec, ele tinha o hábito de mudar a questão em questões de segundo. Ele mudava imperceptivelmente e tornava fazer quase que a mesma pergunta aos bons espíritos. Olha o que os bons espíritos respondem. As mais das vezes é espontânea. Porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel. Ué, mas aí complicou, né? As mais das vezes é espontânea. Isso é relativo. Porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, para exemplo, de umas dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras de buena dicha, algumas das quais dispõem dessa faculdade, e verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. É lógico que por falta assim de outra forma, os bons espíritos tiveram que usar essas ledoras de buena dichas, né? Ledoras, como eles dizem, ledoras de sorte, esses que jogam tarô, né? Lê as mãos, né? Lê as linhas das mãos. Essas que se dizem ledoras de sorte. Não deixa de ser uma vontade. Não deixa de ser uma vontade delas. Mas, por detrás daquela vontade, existe uma faculdade. Uma faculdade que a inspiram. Ou melhor, uma faculdade que lhes inspiram. Caso contrário, só por si só a pessoa não conseguiria. Então existe algo além. Nesta resposta dos bons espíritos, que foge ao nosso conhecimento devido à nossa evolução. Que não podemos ousar a dizer o que não encontra-se no nível de nossa compreensão. Porque quando os bons espíritos, eles tomam para exemplo, é porque nós não encontramos em condições
de compreender o significado de tudo aquilo que eles têm ou teria para dizer. Então eles tomam para exemplo, né, de uma dessas pessoas aqui na Terra que lê sorte, lê as linhas das mãos, joga tarô, joga búzios. Agora, por que eles usam esse exemplo? Porque nós não temos compreensão, não nos encontramos em condição evolutiva de entender. Foge a nossa compreensão. Entendeu? Olha só para você. Alguma das quais dispõe dessas faculdades. E verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Isso é relativo. E verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista. Pode ser, como não pode ser, porque isso é relativo. É de acordo com a evolução do indivíduo. Não basta a pessoa apenas querer. Ele tem que deter condições e meios para poder alavancar, para poder investir naquilo que ele já predispõe. Caso contrário, ele vai ficar ali agindo décadas e décadas, milênios e milênios, erroneamente, se servindo-se não passando-se, aliás, de um impostor, né? Passando-se de um impostor, vamos dizer assim. Então nós vamos para a questão 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Olha só. É óbvio que os bons espíritos, eles vão dizer que sim. Do trabalho sempre resulta o progresso. É a dissipação do véu que encobre as coisas. Mas enquanto o espírito, é aí que entra o relativo e o complexo. Sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Mas entra a questão relativa, cada caso é um caso, entra o complexo. Porque não são todos os níveis evolutivos que desfrutam destas faculdades e que mostram interesse mediante a situação evolutiva que se encontram. Isso é relativo. Faz parte da evolução do ser.
Na doutrina dos espíritos não existe aquele termo, o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece? Então é a mesma coisa. A pessoa tem que se esforçar, mas e aqueles que não se esforçam porque encontram-se num estado primitivo, num estado letárgico primitivo? Porque existe o estado letárgico primitivo. Existe o estado epiléptico primitivo. Aqueles que ainda não detêm o intelecto, a cultura, a moral. Aqueles que ainda não detêm a inteligência num nível mais avançado. Porque esta situação aqui, que os bons espíritos estão descrevendo, é muito relativa, que nós não podemos dizer essa classe é que está enquadrada, ou aquela classe ali. Porque nós não temos conhecimento de quem é quem mediante toda essa situação evolutiva. Olha só, para você ver como que ao mesmo tempo são assuntos assim esclarecedores, mas ao mesmo tempo trava a cabeça de algumas pessoas, mas trava a cabeça de algumas pessoas porque as pessoas não raciocinam. As pessoas não raciocinam. Você entende que é necessário um pouco de intelecto, é necessário um pouco de cultura, de inteligência, é necessário um pouco de evolução para que o espírito, em processo de evolução, ele venha a se interessar por algo que um dia ele descobre, principalmente no mundo de provas e expiação, que o conceito é faculdade. Olha só que complicação. Mas que, de um certo nível mais evoluído em diante, esse conceito já não existe mais, porque essas faculdades também não existem mais, porque aquele que encontra-se puro, evoluído, faculdade, ele não detém mais. Faculdade é um conceito a todos aqueles que se encontram num nível mais inferior. Aqueles que se encontram em nível mais superior, eles não possuem mais faculdade. Eles não usam mais esse termo faculdade e nem usam as propriedades fornecidas por aquelas faculdades. Porque naquele estágio evolutivo, naquele estágio em que ele se encontra, ele já não necessita mais daquela faculdade, porque ele em si, ele já detém aquelas qualidades independente. E por deter as qualidades, ele as domina. Ele trabalha com aquelas, né, que a gente tem que usar aí do termo faculdade, do jeito que ele bem quer, do jeito que ele prefere. Depende exclusivamente
da evolução. Existem aqueles seres, como Leon Denis mesmo já disse, que dorme no mineral, sonha no vegetal e acorda no animal. É por aí que eu quero dizer, que eu estou querendo dizer. Você entende que aquele que está no mineral dormindo, ele não está nem aí. Ele não tem faculdade nenhuma, ele não está preocupado com nada. Ele está ali, ó, deixando as coisas acontecer. Mas ele está evoluindo. Ali está havendo evolução. Ele apenas não está se preocupando tanto quanto aquele fora daquela situação já se preocupa. Então, por isso que o processo é complexo e é relativo. Nós não podemos generalizar. Generalizar é o mesmo que dizer assim: nunca li essa doutrina, não entendo de nada e pronto. Você pode pensar que é difícil, mas não é difícil, é fácil até demais. Vamos para o próximo vídeo.